Imagina um milionário que entra em casa sem avisar e descobre que, apesar de ter dinheiro para comprar o silêncio, não tem mais amor para preencher o vazio das paredes. Eduardo parecia ter tudo: uma mansão no Morumbi, status, conforto. Mas bastou um olhar mais atento para perceber que, por trás do mármore brilhando, existia um lar em ruínas emocionais, duas gêmeas perdidas e um silêncio pesado o bastante para doer nos ouvidos. Hoje eu vou te contar a história de Rita, uma mulher simples, de fé, que entrou nessa casa só para limpar chão e acabou limpando algo que o dinheiro nunca alcança: a alma de uma família quebrada. É uma história de transformação, de perdão, de orações sussurradas no meio do caos e de como, às vezes, o tempo revela que a pessoa mais invisível da casa é justamente quem carrega a chave da mudança. Se você já sentiu que a sua vida estava arrumada por fora, mas destruída por dentro, essa história é para você. Se algum dia você já foi injustiçado, esquecido ou colocado para fora por falar a verdade, ou por amar demais, você vai se ver em cada silêncio dessa mansão. Fica comigo até o final, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando acreditar de novo que Deus e o tempo sempre revelam o que o olho não vê. E no final, me conta nos comentários: se você fosse o Eduardo, teria coragem de pedir perdão para quem viu a sua casa sem máscara e mesmo assim decidiu ficar? A mansão de Eduardo parecia uma daquelas casas perfeitas de revista, mas bastava cruzar a porta para sentir o ar pesado, quase doído. O silêncio não era calmo, era um silêncio que machucava, desses que denunciam o que ninguém quer dizer em voz alta. As gêmeas corriam pelos corredores como pequenas tempestades, carregando uma energia que vinha mais da carência do que da alegria. Brinquedos no chão, portas batendo, o eco do vazio se espalhando por cada canto. Era como se a casa estivesse gritando por ajuda. Eduardo observava tudo com uma xícara de café na mão, aquela falsa âncora que ele segurava para não afundar. O terno impecável não combinava com as olheiras profundas, nem com o olhar perdido de quem vive muito por fora e quase nada por dentro. Ele via as filhas brigando e sabia no fundo que aquilo não era apenas birra infantil. Era reflexo de um lar quebrado, rachado por dentro. Mas mesmo assim, ele fingia que não via. A sombra de Helena ainda pairava sobre a casa, mesmo depois de tanto tempo longe. A foto dela no escritório parecia olhar para ele com um misto de cobrança e desprezo, como se lembrasse do que se perdeu ali. As gêmeas repetiam pequenos gestos, pequenas frases que herdaram sem querer da mãe ausente. O silêncio deixado por Helena não trouxe paz, trouxe eco, e nesse eco morava mágoa, culpa e um medo enorme de admitir que tudo estava desmoronando. A cada semana, um funcionário novo aparecia e cada um deles saía mais cedo do que o previsto. Não era a bagunça física que espantava as pessoas. Era o peso invisível que a casa carregava. Uma funcionária atravessou a sala chorando, dizendo que não aguentava nem mais um dia ali dentro. A porta bateu atrás dela com um som que parecia um aviso. Naquela mansão, nem o dinheiro conseguia segurar ninguém. E por trás de toda aquela confusão, havia um silêncio ainda mais cruel. Não o silêncio do descanso, mas o silêncio de quem parou de conversar, de perguntar, de tentar. Eduardo se escondia atrás do trabalho, das reuniões, de qualquer desculpa que o impedisse de olhar para o próprio coração. E quanto mais ele fugia, mais a casa parecia murchar, como se as paredes absorvessem cada emoção não dita. As gêmeas tentavam chamar a atenção do único jeito que sabiam, tornando a casa um campo de batalha. Almofadas voando, gritos, provocação. Tudo era um pedido de socorro disfarçado. Eduardo escutava, mas não ouvia. Via, mas não enxergava. O silêncio dele doía mais do que qualquer bagunça das meninas, porque era o silêncio de quem desistiu de tentar consertar o que quebrou.
E foi exatamente nesse cenário de caos, solidão e desespero silencioso que algo começou a mudar. Não era uma mudança visível, era mais como um vento leve que antecede uma tempestade boa. A casa parecia segurar a respiração, como se estivesse esperando por alguém. E sem que Eduardo soubesse, a transformação que ele nunca teve coragem de iniciar estava prestes a bater na porta. O nome dessa mudança era Rita, e ela vinha carregando fé, força e uma luz que nenhuma riqueza poderia comprar. Rita chegou na porta da mansão com o currículo amassado nas mãos, o mesmo que ela carregava como se fosse um amuleto de fé. O portão abriu devagar, revelando um lugar tão bonito que até o vento parecia mais educado. Mas assim que ela entrou, sentiu que aquela beleza era só por fora, como um quadro caro, cobrindo uma rachadura profunda. O ar tinha cheiro de abandono, de dias sem cuidado. E Rita, com sua calma silenciosa, percebeu isso antes mesmo de ouvir a primeira palavra. Eduardo apareceu no topo da escada com a gravata torta e um olhar que media mais do que observava. Ele não viu a mulher simples, viu apenas mais uma funcionária que talvez desistisse em poucos dias como todas as outras. O silêncio entre os dois era tenso, quase desconfiado. Mas Rita não abaixou os olhos. Ela tinha aprendido a vida inteira a existir com firmeza, mesmo quando o mundo tentava fazê-la pequena. E Eduardo sentiu algo estranho ao notar essa força discreta. Quando Rita entrou na cozinha, o choque foi ainda maior. Pratos empilhados, moscas sobre o lixo, cheiro de comida velha misturado ao de tristeza. Para muita gente, aquele cenário seria motivo de desistência na mesma hora. Mas para ela, aquilo era só trabalho. Trabalho de limpar, organizar e, sobretudo, ouvir o que a casa parecia pedir em silêncio. Rita respirou fundo, como quem se prepara para algo maior do que apenas esfregar chão. As gêmeas surgiram no topo da escada com aquela combinação de inocência e rebeldia que só crianças machucadas possuem. "Bem-vinda ao inferno", disseram com um sorriso travesso, testando limites, esperando a reação que sempre vinha das outras funcionárias. Mas Rita apenas sorriu de volta, um sorriso tão simples e tão firme que desconcertou as duas. Era como se ela dissesse, sem falar nada: "Eu já vi infernos piores que esse." A cada passo que dava pela mansão, Rita parecia enxergar coisas além da bagunça visível. Ela via o silêncio duro nos cantos da sala, via o cansaço preso no olhar de Eduardo, via a falta de abraço escondida nas atitudes das gêmeas. Havia algo ali que dinheiro nenhum resolvia: a ausência de cuidado. Não o cuidado de limpar, mas o cuidado de olhar. E Rita, mesmo sem dizer, carregava esse tipo de cuidado nos gestos. Enquanto a casa parecia gritar desesperada, Rita andava como quem canta baixinho para um bebê assustado. Seu jeito calmo, sua presença silenciosa, sua fé quase palpável criavam um contraste tão forte com o ambiente que era impossível não notar. Onde havia caos, ela trazia ordem. Onde havia dureza, ela trazia suavidade. Onde havia falta de esperança, ela plantava pequenas sementes de transformação. E Eduardo, mesmo tentando manter distância, começou a perceber que algo estava mudando desde o momento em que ela cruzou aquela porta. Não era só o cheiro de limpeza, nem o brilho do mármore que voltava a aparecer. Era o clima, o ar. O silêncio que antes doía agora parecia respirar devagar, como se finalmente tivesse encontrado espaço para descansar. E isso deixou Eduardo inquieto, porque pela primeira vez em muito tempo ele sentiu que aquela casa tinha encontrado alguém capaz de mudar tudo, inclusive ele. As gêmeas observavam Rita como quem estuda um mistério. No começo, cada gesto delas parecia um teste, quase um desafio. Elas derramavam tinta no chão, escondiam objetos, trocavam etiquetas, espalhavam brinquedos de propósito. Queriam ver se ela iria gritar, reclamar, perder o controle como todas as outras. Mas Rita respondia sempre com aquele silêncio firme, capaz de desarmar até tempestades.
No segundo dia, elas deixaram sal no café dela, esperando vê-la cuspir e reclamar. Rita apenas sorriu, bebeu devagar e disse: "Tem dias que a vida vem salgada mesmo. A gente só aprende a engolir com fé." As meninas se entreolharam, sem entender se ela era louca ou sábia. O silêncio que se seguiu não era mais de provocação, mas de curiosidade. Pela primeira vez, alguém não se abalava com as pequenas explosões delas. Quando tentaram fazê-la tropeçar com brinquedos espalhados pela sala, Rita quase caiu, mas riu da própria quase queda. "Quase virei bailarina, hein?" As gêmeas não souberam se riam junto ou se continuavam o plano. Mas algo dentro delas amoleceu, porque riso de verdade tem esse poder. Rita não estava ali para vencer disputa nenhuma. Estava para ensinar um tipo de calma que elas não conheciam. A tentativa mais ousada foi a da espuma na cozinha. Elas encheram o chão de água e sabão, acreditando que dessa vez Rita perderia a paciência. Mas quando ela entrou e viu as duas dançando na bagunça, respirou fundo e entrou junto. Tirou os sapatos, segurou o pano e começou a secar o chão ao lado delas, rindo. Aquele momento abriu uma brecha que o coração das meninas não sabia que podia existir. Alguém que corrigia sem humilhar. Alguém que ensinava sem machucar. Aos poucos, as gêmeas começaram a procurar Rita não para provocar, mas para serem vistas. Mostravam desenhos, pediam ajuda com o cabelo, ficavam por perto quando ela cozinhava. Perceberam que o silêncio dela não era ausência, era presença. Um tipo raro de presença que abraça mesmo sem tocar. A casa toda começou a sentir isso, como se o ar tivesse ficado menos pesado. No quarto delas, Rita começou a estabelecer pequenos rituais. Arrumar a cama juntas, guardar brinquedos, organizar o material escolar. Um dia antes do café, Rita sugeriu: "Vamos agradecer por hoje?" Clara franziu a testa. "A gente não acredita nisso." Rita sorriu com uma calma que só a fé dá. "Deus acredita em vocês, e isso já basta." Pela primeira vez, as gêmeas ficaram quietas, não por medo, mas por sentir um tipo de paz que não conheciam. E nessa convivência inesperada, nasceu algo que ninguém imaginava: confiança. As gêmeas começaram a enxergar Rita não como funcionária, mas como porto seguro. Não como alguém que obedecia ordens, mas como alguém que enxergava a alma delas. A transformação foi acontecendo devagar, quase invisível, linha por linha, gesto por gesto. E enquanto as meninas aprendiam a confiar, Eduardo começava a notar que não era só a relação delas que estava mudando. Era a casa toda, e talvez até ele. Com o passar dos dias, a mansão começou a mudar de um jeito que ninguém esperava. Não foi de uma hora para outra, não foi com reformas caras nem arquitetos renomados. A mudança começou nos detalhes, no pano passando pelo chão, na panela fervendo, no cheiro de comida simples que voltou a preencher os corredores. Era como se a casa, antes sufocada pelo silêncio pesado, finalmente respirasse. Cada canto parecia acordar devagar. Rita não limpava só objetos. Ela limpava atmosferas. Ao esfregar a parede manchada, parecia também esfregar memórias duras que tinham ficado grudadas ali. Quando organizava brinquedos, devolvia às gêmeas não só a ordem, mas a sensação de lar. A música baixinha que ela cantarolava enquanto trabalhava parecia tocar em lugares que ninguém alcançava. E Eduardo, mesmo tentando não notar, sentia algo dentro dele se mexer. O cheiro de arroz com feijão substituiu o odor de comida velha que vinha da cozinha. A mesa, antes sempre vazia, começou a ganhar toalha, talheres alinhados, um vaso com flores simples que Rita mesma plantou em um pote rachado. Coisas pequenas, mas que carregavam vida. A mansão, que antes parecia uma vitrine fria, começou a se parecer com uma casa de verdade. Uma casa que enfim tinha alguém cuidando dela. Até o barulho mudou. Antes, o som do ambiente era feito de gritos, portas batendo e passos apressados tentando fugir de alguma dor. Agora era diferente. Havia risadas tímidas vindo da sala,
Havia o som das gêmeas brincando sem brigar. Havia até um silêncio novo, um silêncio que não doía, um silêncio que descansava. A mansão não ecoava mais vazio, ecoava esperança. Eduardo começou a descer do escritório para jantar, no início por curiosidade, depois por necessidade. Descobriu que gostava de ouvir Rita cantar baixinho enquanto mexia a panela. Descobriu que gostava de ver as gêmeas comendo sem guerra, conversando sem medo. Descobriu que gostava de chegar em casa e sentir cheiro de lar, algo que ele nem lembrava como era. E isso o deixava mexido, quase vulnerável. Mesmo a luz mudou. Antes, as lâmpadas pareciam frias, como se iluminassem apenas os móveis. Agora, a casa tinha um brilho diferente, como se o próprio ar carregasse calor. Rita colocava pequenas velas, arrumava as cortinas, deixava o sol entrar devagar. Tudo era simples, quase improvisado, mas parecia devolver cor ao que estava cinza. A transformação não era estética, era emocional. E à medida que a casa mudava, Eduardo também mudava, lentamente, como quem desperta de um sono longo. Ele começou a perceber as filhas com mais atenção, começou a reparar nos próprios silêncios, começou a sentir que algo dentro dele também estava sendo limpo. A mansão respirava diferente, porque ele respirava diferente. E isso preparava o caminho para o que viria depois. Algo que iria testar cada pequena mudança que Rita trouxe. Eduardo nunca foi um homem acostumado a olhar para dentro. Sempre preferiu olhar para resultados, lucros, metas e deixar o restante para depois. Mas a presença de Rita começou a fazer pequenas rachaduras no muro emocional que ele construiu ao longo dos anos. Ele se pegava observando gestos simples, o jeito que ela penteava o cabelo das gêmeas, o cuidado com que colocava uma flor num vaso quebrado. Aquilo tocava nele de um jeito que ele não sabia explicar, apenas sentir. À mesa, algo que não acontecia há muito começou a acontecer. Silêncio confortável. Antes, o silêncio era tenso, cheio de pensamentos engasgados, coisas não ditas. Agora, era como um abraço. Eduardo olhava para as filhas com um carinho que tinha esquecido de sentir. Via nelas não só responsabilidade, mas também inocência, fragilidade e um pedido silencioso de atenção. E Rita, sem saber, estava ensinando ele a escutar. Um dia, ele desceu mais cedo e encontrou Rita cozinhando, cantarolando uma canção que parecia antiga, dessas que carregam fé mesmo sem dizer a palavra. O vapor subia da panela como uma oração silenciosa. Eduardo ficou parado na porta observando aquela cena. Era simples, comum, doméstica, mas era exatamente isso que ele tinha perdido sem perceber. A beleza do cotidiano, do cuidado, do amor que mora nas pequenas coisas. E aquilo mexeu fundo. Ele começou a desligar o celular durante o jantar, algo impensável meses antes. Começou a ajudar a pôr a mesa, a recolher os pratos, a perguntar sobre o dia das gêmeas. Não porque alguém exigiu, mas porque algo nele despertou. Como se a mansão, agora menos pesada, tivesse aberto espaço para que ele voltasse a ser pai, não apenas provedor. Rita assistia de longe, sem se intrometer, mas percebendo tudo. Às vezes, Eduardo passava pelo corredor e ouvia Rita conversando com as meninas sobre perdão. Mas aquele que lava por dentro, o que transforma, palavras que ele evitava, porque perdoar também é encarar a própria culpa. E cada frase que ele ouvia parecia limpar um pedacinho da alma que ele mantinha escondida. Era um processo silencioso, mas real. Até o jeito de trabalhar mudou. Antes, ele se trancava no escritório para fugir. Agora, se recolhia apenas quando realmente precisava. Começou a perceber que o silêncio da casa já não pesava tanto e que parte dessa mudança vinha de dentro dele. Com o início tímido, ele começou a enxergar Rita não só como funcionária, mas como alguém que tinha trazido vida para um lugar que já estava morto por dentro. E isso o deixava grato e assustado.
No fundo, Eduardo sabia que uma transformação assim não acontecia por acaso. Algo maior estava movendo os fios daquela história, algo que misturava fé, necessidade e destino. Ele ainda não entendia o que tudo aquilo significava, nem o que sentir, nem como agir. Mas sabia que pela primeira vez em anos ele estava vivo por dentro. E era justamente essa vulnerabilidade recém-descoberta que seria colocada à prova quando o vento do passado voltasse a soprar, na forma de Helena. O vento mudou de direção no dia em que Helena voltou. O carro prata estacionou na frente da mansão com a mesma elegância fria que ela sempre carregou. Quando as gêmeas ouviram a voz da mãe, ficaram paralisadas, como quem encontra um fantasma bonito, mas assustador. O salto dela ecoou pela sala como uma lembrança dolorosa, voltando sem ser convidada. E naquele instante, o clima que Rita levou meses para suavizar ficou tenso de novo. Eduardo desceu as escadas com o rosto duro, o silêncio entre eles mais pesado que qualquer discussão passada. Helena tinha aquele jeito sedutor de falar, escolhendo palavras bonitas, mas afiadas por dentro. Disse que queria ver as filhas, que queria consertar tudo, que queria paz. Mas a verdade nunca está só no que se diz. Está no jeito como se olha. E o olhar dela dizia que não tinha voltado por amor, mas por controle. As gêmeas hesitaram ao se aproximar dela. Era um misto de saudade e medo, carinho e confusão. Rita observava de longe, sentindo algo apertar o peito. Ela não tinha ciúme, mas tinha instinto. E instinto de mulher simples raramente erra. Sentiu que havia algo errado naquele retorno repentino. Algo que o perfume caro de Helena não conseguia disfarçar. Intenção. Alguns dias depois, Helena começou a aparecer com mais frequência. Presentes caros, doces importados, abraços demorados demais para alguém que ficou um ano longe. As meninas aceitavam, mas com cautela. Elas tinham aprendido a reconhecer o que é carinho de verdade. E embora Helena tentasse se aproximar, havia sempre um silêncio desconfortável entre elas. Aquele silêncio que diz, eu lembro do que doeu. Helena passou a observar Rita como quem examina algo que incomoda. Um dia, entrou na cozinha sem avisar. A voz saiu doce, mas os olhos não. Então é você, a mulher que transformou minhas filhas. Rita secou as mãos no pano e respondeu com naturalidade. Só fiz o que precisava ser feito. A frase incomodou Helena mais do que deveria. Era como se Rita tivesse tocado numa ferida que ela fingia não ter. O clima piorou quando Helena insinuou que amor comprado com salário não é amor. As gêmeas ouviram escondidas e ficaram caladas, porque crianças sabem quando a verdade está sendo torcida. Rita não respondeu, escolheu o silêncio. Aquele silêncio forte que ela carregava como proteção. Mas dentro dela, a fé começava a alertar. Algo estava sendo armado. Algo que não tinha nada a ver com as meninas, e sim com ela. E a armadilha veio de forma quase elegante. Um relógio desaparecido, uma bolsa aberta no momento certo, uma acusação lançada com voz de vítima. Helena sabia onde atingir. Sabia onde Eduardo ainda era frágil. Sabia que o passado deles deixava sombras. E enquanto a mansão segurava a respiração, Rita prestes a enfrentar a maior injustiça da sua vida. A casa voltava a ficar fria. E dessa vez, o silêncio não era aviso, era prenúncio. O golpe veio numa manhã que parecia comum, como se a própria casa estivesse tentando enganar Rita antes da tempestade. Ela limpava o escritório de Eduardo com a calma habitual, sentindo o cheiro de madeira polida misturado ao som leve das gêmeas brincando no corredor. Foi então que ouviu passos conhecidos. Não de Eduardo, mas de Helena. A presença dela sempre trazia um frio estranho no ar. E naquele dia, esse frio tinha propósito. Helena entrou no escritório com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Passou os dedos sobre a mesa de Eduardo, parou diante do relógio antigo, a herança mais preciosa da família.
Sem que Rita entendesse, a mulher abriu a bolsa com um clique quase suave demais. Um movimento rápido, um brilho desaparecendo e um silêncio pesado que se instalou no ar, como se o próprio ambiente tivesse percebido a armadilha antes dela. 2 dias depois, Eduardo voltou de viagem cansado, mas com saudade das filhas. Mal teve tempo de abraçá-las quando ouviu Helena dizer: "Eduardo, o relógio da sua mãe sumiu." A frase caiu na sala como uma bomba. Rita vinha da cozinha com uma bandeja de café, e o olhar das gêmeas correu para ela como instinto. Helena, com toda a falsa delicadeza do mundo, sugeriu: "E se procurássemos na bolsa da Rita, só para ter certeza?" Rita sentiu o coração bater nos ouvidos, mas manteve a calma que a fé ensinou. Disse apenas: "Pode olhar, senhor. Eu não tenho nada a esconder." Eduardo hesitou, mas abriu a bolsa e o brilho dourado apareceu entre o lenço e o caderno dela. O relógio. O silêncio virou faca. As gêmeas ficaram presas na escada, Clara com as mãos na boca, Luía chorando sem entender. Rita tentou falar: "Eu juro por Deus que não peguei isso." Mas a voz dela morreu no ar. Eduardo, machucado por dentro, não conseguiu enxergar a verdade naquele instante. Não viu a dor verdadeira nos olhos de Rita. Não viu o tremor nas mãos dela. Só viu o peso do passado com Helena, as discussões, as desconfianças, os erros acumulados. E no reflexo da culpa, tomou a pior decisão. "Chega, Rita, vá embora." Ela não gritou, não implorou. Apenas baixou a cabeça e deixou que o silêncio dissesse o que as palavras não conseguiam. A chuva começou exatamente quando ela atravessou o portão. A água que caía parecia lavar a rua inteira, mas não conseguia lavar a dor que ela carregava no peito. O uniforme grudado na pele, o currículo amassado na bolsa, a fé lutando para não desmoronar. "O Senhor sabe da verdade, e um dia todos vão saber também," ela murmurou. Cada passo era um adeus que ela nunca imaginou ter que dar. E a mansão atrás dela parecia apagar sua própria luz. Dentro da casa, o eco da porta batendo trouxe de volta um silêncio antigo. O silêncio que machuca, o que pesa, o que anuncia a queda. Helena sorriu discretamente, sentindo o gosto da vitória. Eduardo se trancou no escritório, tomado pela culpa e pela dúvida que ele ainda não tinha coragem de confrontar. As gêmeas se abraçavam no topo da escada, chorando por algo que só crianças entendem imediatamente. Quando a pessoa certa vai embora, o lar inteiro fica errado. Quando Rita deixou a mansão, algo invisível saiu junto com ela. O ar, antes leve, voltou a pesar como nos dias mais sombrios. As gêmeas tentavam brincar, mas logo discutiam, como se estivessem tentando preencher a falta que não sabiam explicar. O silêncio que antes acalmava, agora voltava a doer. A casa parecia ter regredido anos em poucas horas, como se o coração dela tivesse parado de bater. Eduardo sentiu de imediato o impacto da ausência, mesmo tentando negar. A comida que Helena tentava encomendar jamais tinha o gosto simples e afetivo do que Rita preparava. As gêmeas rejeitavam, dizendo que cheirava a perfume, não a abraço. A cada frase dessas, Eduardo sentia uma pontada de culpa que ele tentava afogar no trabalho. Mas trabalhar não abafava nada. O silêncio o perseguia, mais alto que antes. A casa voltou a ficar fria, panelas vazias, brinquedos jogados, portas batendo. Não havia mais cantoria na cozinha, nem cheiro de bolo, nem flor no vaso rachado. Parecia que tudo o que Rita tocou tinha sido apagado pela ausência dela. Até o relógio antigo, que antes parecia parado, agora marcava as horas com uma precisão cruel, como se estivesse lembrando Eduardo do erro que ele não queria admitir. As gêmeas mudaram de comportamento rápido demais para a idade que tinham. Luía se calava por longos minutos, um silêncio triste. Clara tentava parecer forte, mas chorava escondida atrás do sofá. Em uma madrugada, Eduardo acordou com um barulho estranho e abriu a porta do quarto delas. Encontrou as duas ajoelhadas ao lado da cama, mãos unidas, olhos apertados.
Deus, traz a tia Rita de volta. A gente promete ser boa. Eduardo sentiu o chão faltar. Esse pedido atravessou Eduardo de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Não era só culpa. Era dor de pai, dor de homem que percebeu tarde demais, que teve ao lado exatamente o que precisava. As meninas não queriam brinquedos caros, roupas novas, viagens. Queriam Rita. Queriam a paz que ela trazia. Queriam de volta o lar que existia só quando ela estava por perto. Enquanto isso, longe dali, Rita tentava seguir a vida. Limpava casas pequenas, organizava quartos simples, fazia café para famílias que agradeciam o mínimo. Mas sempre que colocava o avental, sentia um aperto no peito. Não era saudade da mansão, era saudade das gêmeas, do carinho silencioso delas, das pequenas orações antes do café. Ela se esforçava para se manter firme, repetindo: "Respira, Rita, confia." Mas o coração sabia que algo ainda estava inacabado. A mansão Monteiro, agora sem o toque de Rita, parecia se desmontar aos poucos. As luzes ficavam acesas à toa. O jardim acumulava folhas secas, o corredor fazia eco de uma tristeza que ninguém conseguia explicar. E no fundo, o próprio Eduardo sabia. Aquela casa não estava sofrendo sozinha. Ele também estava. As meninas também estavam. A família inteira estava pagando o preço de ter afastado a única pessoa que trouxe luz, fé e transformação verdadeira. E essa dor seria o empurrão que faltava para o pedido de perdão que estava prestes a acontecer. Naquela madrugada em que Eduardo encontrou as gêmeas ajoelhadas orando por Rita, algo dentro dele finalmente quebrou. Não era só arrependimento, era a consciência dolorosa de que havia expulsado a única pessoa que trouxe vida para aquela casa. Ele deixou as meninas dormindo e, tomado por uma urgência que não sentia há anos, pegou as chaves do carro. A chuva caía fina, mas parecia empurrá-lo adiante, como se o próprio tempo estivesse dando um aviso. Ainda dá tempo de consertar. Da rua onde Rita morava era simples, cheia de janelas pequenas e luzes amareladas. Eduardo hesitou antes de bater, com medo do que ela diria, ou do que não diria. Quando Rita abriu a porta, estava com os olhos inchados, mas a mesma serenidade no rosto. Ele tentou falar, mas a voz falhou. "Rita, me perdoa, eu fui cego. Eu devia ter confiado em você." As palavras caíram entre eles como chuva pesada, molhando o chão que separava suas verdades. Rita ouviu tudo em silêncio, aquele silêncio que tinha força, coragem e dor misturados. Ela respirou fundo antes de responder, porque sabia que não era uma conversa qualquer. "Perdão eu dou, seu Eduardo, mas confiança é outra coisa. Confiança não volta assim." O impacto dessas palavras fez Eduardo baixar os olhos pela primeira vez. Ele entendeu ali que perdão não apaga a ferida, apenas abre espaço para que ela cicatrize. Dias se passaram e, embora Eduardo tentasse se reaproximar, Rita se manteve firme. Não por orgulho, mas por respeito à própria dignidade. Foi então que aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. As gêmeas apareceram na porta da kitnet dela. Estavam de uniforme, cabelo bagunçado, olhos marejados. Não disseram nada no começo. Apenas abraçaram Rita com uma força que só crianças machucadas sabem usar. Quando conseguiram falar, pediram: "Tia Rita, volta para casa." Esse pedido desmontou qualquer resistência que Rita ainda tinha. Era impossível dizer não quando duas crianças pediam com a alma. Elas se ajoelharam com ela, como faziam antes, e oraram juntas, pedindo força, paz e um recomeço. Eduardo, que vinha logo atrás, observou a cena com lágrimas nos olhos. Era como assistir à própria casa sendo reconstruída bem ali, na calçada. Não com tijolos, mas com amor. De volta à mansão, Rita encontrou tudo diferente. A casa estava triste, desarrumada, silenciosa demais. Mas quando ela amarrou o avental e respirou fundo, algo mudou. O ar pareceu se abrir. O chão parecia querer ser limpo. As gêmeas correram pelo corredor com risadas que não ecoavam dor, mas alívio. Eduardo,
parado na porta da cozinha, disse com a voz baixa: Rita, aqui dentro você não é funcionária. Você é o coração dessa casa. E ela sorriu, porque aquilo, enfim, era verdade. Semanas depois, com a ajuda de uma gravação da câmera da sala, a verdade veio à tona. Helena tinha escondido o relógio. O advogado confirmou tudo: manipulação, intenção maldosa, tentativa de destruir Rita. A casa pareceu expulsar o último resto de sombra quando essa verdade foi revelada. E naquela noite à mesa, Rita serviu arroz, feijão e bife acebolado, o prato que sempre devolvia paz. As gêmeas riam, Eduardo agradecia em silêncio, e a mansão finalmente respirava como um lar. A mansão Monteiro nunca mais foi a mesma depois que a verdade veio à tona. Não porque ganhou mais brilho, mais luxo ou mais decoração, mas porque ganhou aquilo que dinheiro nenhum compra: paz. O silêncio que antes machucava, agora era suave, cheio de vida, cheio de presença. Era o tipo de silêncio que descansa, que cura, que abre caminho para a fé entrar pela porta da frente. Até as paredes pareciam mais claras, como se tivessem soltado um suspiro guardado por anos. Rita voltou a transformar o ambiente não com produtos de limpeza, mas com o coração. Cada gesto dela devolvia sentido ao cotidiano da família. As gêmeas voltaram a brincar como crianças devem brincar, com leveza. Eduardo voltou a sorrir como homens raramente assumem que sabem sorrir. A presença dela era um fio invisível costurando os rasgos que o tempo tinha deixado. E esse fio tinha um nome: amor. O tipo mais simples e mais forte que existe. Helena se tornou apenas um capítulo antigo, desses que deixam aprendizado, mas não deixam saudade. A mansão já não guardava mais o perfume dela, nem a sombra que ela carregava. O tempo, esse justiceiro silencioso, tratou de revelar cada verdade no momento certo. E quando a luz finalmente entrou, não sobrou espaço para a mentira ficar. A justiça veio não no grito, mas na calma. Não na raiva, mas na clareza. Eduardo aprendeu que perdão não acontece de um salto. Ele é construído em passos pequenos, quase imperceptíveis. É olhar para dentro e aceitar o que quebrou, antes de tentar consertar o que ficou fora do lugar. Rita não voltou por obrigação. Ela voltou por escolha. E Eduardo soube honrar isso. A cada dia fazia questão de mostrar que não era mais o homem cego que expulsou quem mais o ajudou. Ele era outro, alguém que o tempo e o amor refizeram. As gêmeas, com sua inocência sábia, foram as primeiras a perceber que a casa tinha alma outra vez. Tia Rita, o silêncio aqui ficou bonito, disseram numa noite enquanto arrumavam a mesa. E era verdade. O silêncio tinha mudado, de espectro para aconchego, de fantasma para descanso. A presença dela era como luz acesa num cômodo esquecido, uma luz que não ofusca, mas que guia. Rita, por sua vez, aprendeu que às vezes Deus coloca a gente exatamente onde a alma de alguém precisa ser limpa. Não com pano, mas com verdade. Não com vassoura, mas com fé. Ela entendia agora que sua missão na Casa Monteiro não era só profissional, era espiritual. Era emocional, era necessária, porque há lares tão grandes que só podem ser curados por alguém que carrega no peito a humildade que o mundo esqueceu. E no final, a mansão Monteiro respirava como se tivesse nascido de novo. O tempo revelou o que precisava revelar, o perdão encontrou quem precisava encontrar. O amor voltou para onde nunca deveria ter saído. E o narrador poderia dizer quase em sussurro: algumas casas não precisam de paredes novas, só precisam de alguém que saiba limpar o que o olho não vê e o coração tenta esconder.